Machine Learning, inteligência artificial generativa, LLMs, ChatGPT, Bard. Todos esses termos, ou tecnologias, ou modelos, ganharam muito mais popularidade nos últimos anos. Eu digo isso porque hoje em dia, se você for pegar uma pessoa que não é nada técnica, ainda assim essa pessoa vai estar falando de alguma forma de um momento em que ela usou inteligência artificial para construir algo. Por um lado, isso é maravilhoso, afinal, essas tecnologias estão cada vez mais ganhando o dia a dia das pessoas não técnicas. Mas, por outro lado, elas trazem muitas vezes uma noção de conhecimento que não é profundo. Né? Eu posso simplesmente usar o ChatGPT, por exemplo, para dizer: escreva testes para a funcionalidade X. E ele vai realmente escrever testes para aquela determinada funcionalidade. O ponto é, esses testes são profundos o suficiente? Esses testes eles estão utilizando técnicas para serem criados? Eles trazem para a gente os melhores resultados de uma maneira otimizada? São resultados profundos? São resultados que realmente fazem sentido? Valem a pena? Eles são representativos? Bem, para que você possa julgar isso, é necessário que você tenha conhecimento profundo sobre aquela determinada área na qual o ChatGPT trouxe a você um resumo. Sem ter essa fundamentação profunda, você pode simplesmente cair no erro e acreditar naquela voz tão convincente que ela trouxe para você realmente tudo aquilo que você precisava para executar aquela determinada tarefa. Pensando nisso, é necessário que você que está aí do outro lado entenda que, para que você possa usar uma inteligência artificial generativa, é necessário que você entenda profundamente sobre aquele conteúdo que está sendo gerado e que, com isso, você possa julgar se o resultado criado faz ou não sentido. Nota, isso não vai servir para o seu chefe, que ela é uma pessoa que nunca estudou sobre teste de software e está lá gritando aos 7 ventos que eles vão substituir o ChatGPT por vocês, que são testadores. Ou seja, tirar vocês e colocar só o ChatGPT. Também não vai servir para aquele outro velho da Febraban que vai falar que a área de TI já está ultrapassada e com meros prompts eles vão conseguir ali então substituir toda uma área de TI. Bem, se a gente for tirar de lado essas falácias, o que resta para você é trabalho que realmente seja feito de uma maneira responsável. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre uma abordagem que eu uso no meu dia a dia para usar o ChatGPT de uma maneira que seja responsável, ou seja, que eu consiga olhar para aquilo e conseguir usar dentro do meu contexto de teste de software e ser produtivo. São 5 passos para você conseguir fazer isso. Eu sou o Júlio de Lima, ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras. E alavanca de carreira pode significar 4 diferentes coisas. Primeira, você tem uma carreira em alguma profissão que não é teste de software e você quer migrar para a área. Quando você consegue migrar, você alavancou. Uma outra forma de alavanque é você conseguir um aumento salarial acima de 30% para você que já trabalha na área de testes. Uma outra forma é você ser promovido dentro da área de teste de software. Por exemplo, de júnior para pleno, pleno para sênior, assim em diante. E uma quarta forma é você que já trabalhava na área de testes, mas perdeu o seu emprego e agora quer se recolocar no mercado. Para qualquer uma dessas formas de alavanque, eu estou aqui para te ajudar. E aqui dentro do canal você vai ter muitos vídeos para ajudar você dentro dessa atividade também. Beleza? Vamos lá então para a nossa aula de como usar ChatGPT em testes de software. Bem, antes de qualquer coisa, entenda. Esse bolo aqui poderia ter sido criado por ChatGPT junto com alguns robôs que iriam então seguir as ordens do ChatGPT, ok? O fato aqui é que para validar que esse bolo realmente foi feito da maneira correta, eu preciso de alguém que entenda de confeitaria. Por exemplo, pode ser que o ChatGPT disse que queria criar um bolo de chocolate e aqui você vê claramente um Red Velvet, né? Mas a questão é, eu sou o especialista nisso? Não, um especialista tem que ver isso daqui e entender mais do que simplesmente o que foi criado. Ele tem que entender se o aspecto físico está bom,
tem que entender se a forma da criação do bolo está boa, tem que entender se os produtos que foram utilizados são os melhores produtos, tem que entender se a forma com que o bolo foi finalizado, ou seja, esses acabamentos aqui, realmente representam aquilo que um bolo daquela natureza que foi requisitada pede. E principalmente tem que ser capaz de provar esse bolo e entender se o bolo está bom o suficiente. Quando a gente fala sobre o uso do ChatGPT para teste de software, é a mesma coisa. Só que teste de software não é tão gostoso assim quanto um bolo Red Velvet, né? Mas o que você tem que fazer? Você tem que ser capaz de pedir ao ChatGPT que ele crie para você os testes que precisam ser criados, mas você precisa olhar para aquela saída que foi criada e ser capaz de julgar, dizer, olha, realmente esses resultados fazem muito sentido. Estão bons, estão completos, estão bem escritos, está tudo perfeito. E para fazer isso, volto a dizer, é necessário que você tenha um aprofundamento técnico dentro da área de testes de software. Logo, uma pessoa que não tem esse conhecimento pode usar o ChatGPT, vai trazer resultados sim, só que ela nunca vai saber julgar se os resultados são bons o suficiente ou não, não é? Vamos fazer agora um exemplo de como seria uma pessoa que não entende nada sobre teste de software usando o ChatGPT, tá bom? Então vamos lá. Tem aqui o ChatGPT. Eu vou vir aqui na minha mensagem e vou escrever que eu quero que ele escreva testes para a regra de negócio 12543, que diz o seguinte: transferências podem ser realizadas entre contas do mesmo banco com total limite de R$ 4.999,99 reais, né? Ou sem limite para destinatários cadastrados como favorito. Ok? Então aqui a pessoa só disse, olha, escreva os testes para essa determinada regra de negócio. Eu vou dar um Enter aqui. Na verdade não é um Enter, né? É uma flechinha. Vou clicar aqui na flechinha e vou esperar que ele crie para mim esses testes, né? Ele está criando aqui 4 do que ele chamou de cenários de teste. Transferência dentro do limite para contas do mesmo banco, transferências excedendo o limite para contas do mesmo banco, transferências sem limite para contas do mesmo banco, transferências para contas de outros bancos não deveria ser permitido segundo a regra. E aí ele veio aqui e meio que criou aqui uma classe transferência test, tá? Escrevendo aqui um teste para provavelmente cada um desses cenários. Vamos ver, 1, 2, 3, 4 testes aqui. Esses 4 testes estão aqui. E ele aqui, em cada um desse teste, ele está fazendo aqui algumas combinações, né? Ele está falando aqui que é essa conta aqui origem para a conta destino, e está definindo o destino como sendo favorito false. Está mandando aqui 4.000. Depois ele manda novamente favorito false com 5.000. E olha só, aqui ele está falando, ó, a transferência dentro do limite deveria ser válida, a transferência excedendo o limite deveria ser inválida. Aqui, transferência sem limite, ele tem aqui uma conta A e uma B, o set favorito está como true e ele está enviando aqui R$10.000, tá? Tá enviando aqui esses 10.000 e aqui está falando, a transferência para favorito não deveria ter limite, né? Realmente tá certinho, né? Aí eu venho aqui e vejo que ele tem um outro teste, que é a transferência para outro banco, né? Ele está falando aqui que tem o banco A e o banco B, e aqui ele está fazendo R$1.000 e a transferência para outro banco não deveria ser válida segundo a regra. Então ele fez aqui esses diversos testes, né?
Se a gente for olhar aqui mais para baixo, ele ainda criou uma classe de transferência de valores, criou uma classe de conta e com base nisso daqui ele escreveu esses testes. Isso daqui foi uma pessoa sem conhecimento em testes, escrevendo e pedindo para o ChatGPT criar esses testes aqui. E aí quando você, que é uma pessoa que entende sobre testes de software, olha para esses 4 cenários aqui, você diria que isso daqui está correto? São apenas esses testes aqui que deveriam acontecer? Será que são apenas esses testes aqui que deveriam fazer parte de todo o seu escopo de execução de testes? Será que a forma com que eles foram escritos é a forma que você esperaria que ele fosse escrito? Bem, todas essas perguntas só vão ser respondidas se alguém que entende profundamente de teste de software estivesse fazendo esses testes. Como é uma pessoa que não tem esse conhecimento, provavelmente ela vai olhar para isso daqui e vai falar: que maravilha! Ele criou 4 cenários sozinho! Olha só, ele criou até os códigos de teste. E ele também criou até a implementação do código. Meu Deus, já podemos dispensar a área de TI. Entretanto, para quem trabalha com teste de software, já consegue bater o olho aqui e saber que falta muita coisa aqui para ser avaliada ainda. Se você entende profundamente sobre teste de software, você sabe que a gente precisaria ter aqui, por exemplo, a aplicação da técnica de teste de partição de equivalência para conseguir entender quais são as partições. Como tem valores numéricos aqui, a gente talvez precisaria utilizar a análise do valor limite. Como tem aqui nesse requisito algumas questões relacionadas à correlação entre as entradas, isso também faria com que a gente tivesse outros testes a serem realizados, tá? E uma escolha de uma outra técnica de teste também, que é a tabela de decisão. Então, após fazer toda essa análise, o que a gente chega aqui na conclusão? De que, definitivamente, a forma com que esses testes aqui foram elencados, eles não obedecem ao que algum testador profissional faria para conseguir testar essa determinada regra de negócio. Ok? Então, novamente, o que a gente precisaria aqui? Precisaria identificar quais são as partições de equivalência. E, nesse caso, a gente chegaria num ponto onde a gente ia ter aqui uma variável de entrada para representar aqui a conta, né? Se é uma conta destino ou se é uma conta origem, e essas duas seriam as partições dela. A gente teria aqui também uma variável de entrada que representaria as partições que estão relacionadas ao valor, e aqui a gente teria um valor que é até R$ 4.999,99 e uma outra que é acima de R$ 4.999,99. A gente também teria um tipo de destinatário, que é favorecido ou não favorecido. Então essas seriam já as 3 variáveis de entrada com 2 partições cada. Quando a gente fala sobre testes de software e a gente tem 3 variáveis de entrada com 2 partições cada, a forma de encontrar a quantidade de testes que a gente vai ter é através de você permutar esses valores, essas partições. Logo, a primeira partição, que é a conta, teria lá destino, seria se a conta ela é uma conta do mesmo banco ou não é do mesmo banco, então são 2, né? E aí a gente tem aquela partição do valor, que é até 4.999 e acima, né? Então são 2. Então só aqui já daria 2 vezes 2, que é 4 testes. Mas a gente não tem só essas 2 variáveis de entrada, a gente tem mais uma ainda, que é a variável de entrada que define se o destinatário ele é um favorito ou não, logo mais 2. Então seria 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. 8 testes só com partição de equivalência. Agora, quando a gente tem valores numéricos, a gente também utiliza a técnica de análise do valor limite. E essa técnica de análise do valor limite, ela pode ser empregada de diversas formas, mas 2 delas são bem conhecidas. Uma é a tradicional, que é proposta dentro dos materiais da ISTQB, por exemplo, que é aquela onde você pega o valor inicial de uma partição, o valor final dela, e aí você pega
um número abaixo da partição da extremidade inferior e um número acima da extremidade da partição superior. E, é claro, as duas extremidades daquela determinada partição. Logo, num caso como esse, se o valor mínimo fosse 0,01 para transferência de valores, a gente teria 0, 0,01, 4.999,99 e 5.000, segundo a forma de aplicação de análise do valor limite proposta nos materiais da ISTQB. Com isso, a gente já tinha 8 testes, que eram das partições de equivalência, e a gente teria ainda mais 4 testes que estão relacionados diretamente à análise do valor limite, totalizando 12 testes, não 4. Se a gente for utilizar uma outra forma de análise do valor limite, que é proposta por Jorgensen, a gente teria, na verdade, a extremidade superior daquela determinada partição, que é o 4.999, e a gente teria o 4.999,98, o 4.999,99 e o 5.000. Logo, em vez de ter 4 para análise do valor limite, segundo o que era da ISTQB, a gente pegou essa de Jorgensen e aí então ficou 3. Logo, 8 testes que já existiam, mais 3 que foram agora relacionados diretamente à análise do valor limite. E aí totalizaria 11 testes, mas não 4. Entende o que eu quero dizer? Se você é alguém que é profundo conhecedor da forma de testar segundo a literatura, você consegue encontrar técnicas que são sistemáticas e consegue revelar coisas que o ChatGPT não consegue revelar sozinho. Afinal, o que ele faz? Ele determina o que vai ser testado com base no que ele aprendeu na internet, que nem sempre é tão profunda, entende? Com base no que ele aprendeu em alguns materiais, que pode não revelar tudo isso. Como que eu, Júlio, ser humano, entendi a minha profissão como sendo um testador? Depois de estudar muito, depois de praticar muito, de viver a realidade da implementação daquilo. O ChatGPT é uma ferramenta que gera código, que gera, no caso, código, texto, e ajuda você a conseguir construir algumas coisas que são meio mecânicas, mas, no final das contas, sem saber julgar o que ele criou, é muito difícil você conseguir utilizar aquilo de uma maneira mais satisfatória. Entendeu o meu ponto agora? Ótimo. Então agora eu vou trazer para você aqui 5 passos que estão relacionados diretamente à forma com que eu faço para usar o ChatGPT de uma maneira mais responsável. Então vamos para a primeira. Identifique a atividade que precisa ser realizada relacionada a testes de software. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente tinha uma atividade a ser realizada. Que atividade era essa? Era de criar testes para uma determinada regra de negócio. Então você coloca na sua mente, eu preciso realizar essa atividade. Só que ao invés de você simplesmente ir lá e chamar o ChatGPT e já pedir para ele fazer algo, não, você espera um pouco e segue para o meu passo número 2, ok? Primeira coisa você já fez, entendeu o que você precisa fazer. Passo número 2, identifique quais conceitos base precisam ser utilizados para realizar tal atividade. Então agora é você novamente, profundo conhecedor de testes de software, olhando para aquela atividade que precisa ser realizada e pensando, olha, depois de ler a regra de negócio eu percebi, tem que usar partição de equivalência, tem que usar análise do valor limite, tem que usar permutação e tem que usar também tabela de decisão. Você já sabe o que tem que usar. Mas por que você sabe? Só porque você viu um monte de técnica escrita no sílabus? Não, porque você entendeu que para aquela determinada regra cabe cada uma dessas técnicas. Talvez tenha outras técnicas que você queira utilizar, mas você, profundo conhecedor de teste de software, é que definiu na sua cabeça o que é que precisa ser feito. Entendeu? Primeiro entendo o que eu quero fazer, depois penso nos conceitos que precisam ser utilizados. Por que isso? Porque mais para frente você vai ter que pedir isso para o ChatGPT. Você vai ter que ter um jeito de conseguir pedir de uma maneira muito mais contextualizada. Aí eu venho aqui e falo assim, olha, terceiro passo, defina como avaliar se o resultado produzido está correto. Então você tem que pensar assim, eu já estou aqui no meio do processo de meio que pensar como é que eu vou pedir as coisas para o ChatGPT. Quando ele gerar algo para mim, eu tenho que ter a total certeza de que ele gerou algo de uma maneira satisfatória. Entendeu? Ou seja, se ele gerou para mim um conteúdo, eu não posso simplesmente achar que aquele conteúdo está certo. Eu tenho que ter um jeito de julgar aquilo. Então, se eu pedir para ele separar as partições através da técnica de partição de equivalência, é importante que eu tenha a possibilidade
de realmente ir adiante e conseguir entender isso e saber se está correto, se a forma com que ele identificou as partições de equivalência está correta, se a forma com que ele identificou a partição de equivalência trouxe as partições que eu esperava, se ele aplicou definitivamente de uma maneira correta a análise do valor limite. Se eu não souber, ele não vai, se eu não souber julgar, ele vai trazer qualquer coisa para mim e vai ficar claro que tipo, está correto, mas não está, certo? Se eu pedir para ele aplicar permutação, eu tenho que saber como é que a permutação ocorre. Ou seja, permutação eu faço com apenas as variáveis de entrada, as classes, partições de equivalência que estão nas entradas. Se eu quero aplicar a tabela de decisão, também tem um porquê, e como é que ela é criada, e um modelo, e uma forma, um conceito por detrás daquilo. Eu tenho que saber julgar se aquilo está bom o suficiente ou não. Entendeu? Esse é o passo número 3. E aí sim, uma vez que você definiu esses 3 passos, aí você descreve para o ChatGPT quais ações precisam ser realizadas, dando a ele o contexto, atividades e informações estruturais. Vou fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Ao invés de eu falar para ele simplesmente escrever os testes, agora que eu sei o que pedir, eu vou falar assim, ó. Defina casos de teste no formato ISO 29119, dígito 3. Estou falando para ele qualquer estrutura onde eu quero que ele faça. Aplicando a técnica, né? A técnica de teste partição de equivalência para identificar o que testar na regra de negócio 12543, que diz o seguinte, entendeu? Então eu já estou falando para ele aplicar a partição de equivalência. Você vai perceber que no ChatGPT, se você pedir muita coisa para ele vai gerar muita coisa também e vai ficar muito difícil de você julgar se está correto ou não, tá bom? Então eu já coloquei aqui o que é o mínimo esperado. Depois, como ferramentas de LLM, né, como modelos LLM, eles têm essa característica de poder usar o histórico da conversa que você está tendo. Eu posso depois simplesmente continuar pedindo coisas para o ChatGPT, já levando em consideração aquilo que ele já fez, certo? Essa daqui é a primeira coisa que eu pediria, certo? A gente até poderia fazer algo um pouco mais completo, como por exemplo, identificar o que testar na regra de negócio 1, 2, 3, tem a regra de negócio aqui. Eu posso dizer assim, só para que ele entenda de uma forma mais completa. Comece tudo identificando as variáveis de entrada do usuário e suas partições. Ok? Por que isso? Porque eu sei que se eu fosse pedir isso para um ser humano, eu teria que dizer para o ser humano que ele tem que começar identificando as variáveis de entrada, caso contrário vai virar uma bagunça. Vamos ver o que ele gera para a gente agora? Vou clicar aqui na setinha, né? Porque eu já tentei apertar o Enter várias vezes e vocês viram que não funciona. Então vamos lá. Olha só. Né? Dessa vez, ele criou aqui pra gente quais são as variáveis de entrada. E dentro dessas variáveis de entrada, ele criou aqui as partições de equivalência. Muito bem. Só que o que ele fez aqui? Ele cometeu um pequeno erro. Por quê? Porque ele identificou aqui o banco origem e o banco destino. Só que o banco origem sempre vai ser o mesmo. Logo, eu não preciso de uma partição de equivalência de uma variável de entrada para definir esse meu banco de origem. Por quê? Porque a gente nunca testaria uma transferência saindo do banco destino, uma vez que esse é o nosso software. A gente está testando saindo do nosso. A gente só precisa da conta de destino. Mas tudo bem, até porque na leitura do requisito ele tinha que identificar todas as partições de entrada e ele conseguiu mesmo. Mas o que a gente precisa aqui é banco da conta destino, valor da transferência e favorito, ok? Essas são as nossas partições que resultariam no total de 8 testes.
Quando eu desço aqui, olha só que legal, ele criou uma tabela de partições de equivalência, que nada mais é do que uma permutação. E aqui a gente já vê que ele começou a fazer a permutação de tudo com tudo. Então ele permutou mesmo banco com o mesmo banco, mesmo banco com o mesmo banco, mesmo banco com o mesmo banco, mesmo banco com o mesmo banco. Mesmo banco com banco diferente, com banco diferente, banco diferente, banco diferente, ok? E aí o que ele fez? Ele foi lá e começou a permutar os outros também, tá? Então ele veio aqui e começou a permutar o valor da transferência, tá vendo? Ó? Mesmo banco com o valor da transferência aqui, que é o DL aqui, que é dentro do limite, com NF. Depois aqui mesmo banco com FL, com o favorito, tá vendo? Então ele foi permutando aqui e deu certinho os 8 testes que já estavam dentro da minha cabeça como especialista, ok? Ele ignorou essa primeira aqui partição, né? Que é o nosso banco diferente, porque isso daqui não faz sentido para o nosso contexto. Ele identificou isso e já alinhou aqui dentro dessa tabela. E uma vez que ele criou essa tabela aqui, que ele está chamando de tabela de partições de equivalência, isso daqui na verdade deveria ser chamado de tabela de permutações, né? Ele fez a permutação, ou seja, combinou tudo com tudo, e cada uma dessas coisas que ele está chamando de partição aqui seria na verdade um grupo de entradas de teste, certo? Então ele colocou aqui como partição, não precisava, poderia ser apenas permutação, ou poderia ser aqui até, né, dados de entrada para os testes. Mas também é um pequeno erro que fundamentalmente pode ser corrigido rapidamente aqui ao trocar isso daqui por permutação e chamar isso daqui de tabela de permutações, por exemplo, né? E agora sim, ele vem aqui com os casos de teste, a lista dos casos de teste, trazendo aqui, ó, esse formato, que é um formato que ele considerou aqui ser o formato da ISO 29119 dígito 3, mas que na verdade não é esse formato, tá bom? O formato da ISO 29119 dígito 3, ele tem mais informações aqui. Esse daqui é um modelo que parece um pouco com o que é proposto pela ISTQB, né? Onde a gente fala lá que um caso de teste ele tem que ter as suas entradas, as pré-condições, os passos ou ações e resultado esperado, né? Isso casa muito bem com o que é proposto na ISTQB. Entretanto, quando a gente fala num caso de teste segundo a ISO 29119 dígito 3, a gente tem muito mais campos, tá bom? Depois você pode pesquisar sobre ISO 29119 dígito 3, você vai ver que tem outras características que estão envolvidas dentro de um caso de teste também, tá bom? Mas aqui ele já trouxe isso pra gente e isso já ajuda muito, né? Porque ele trouxe aqui para nós esse formato, esses casos de teste, e a gente tem tudo aqui para conseguir então evoluir melhor aqui a nossa atividade. Então é como eu estava dizendo para vocês, se você é um especialista em testes, se você pega esse resultado que ele gerou aqui, nossa, isso daqui é sensacional. Vai fazer com que você consiga ser muito mais produtivo. Por quê? Porque aqui dentro ele já rascunhou muita coisa para você. Você só tem que pegar isso daqui e começar a melhorar, né? Primeiro revisa, vê que está tudo certinho e depois melhora. Entende? Mas sem você ter esse conhecimento profundo de teste de software, seria muito difícil você conseguir extrair o melhor do ChatGPT. Ok? Então esse foi o nosso passo 4. No passo 5, é o que eu acabei de fazer. Revise os resultados obtidos com base nas avaliações definidas no passo 3. A gente já fez, né? Tá tranquilo aqui para nós. O ChatGPT aqui, ele fez aquela questão de partições de equivalência, né? Por quê? Porque eu pedi isso. Mas volto a dizer, o que você faria depois aqui é continuar trabalhando com ele, pedindo, agora gere a análise do valor limite e acrescente esses testes da análise do valor limite aos testes que você já criou. Agora pegue tudo isso e transforme numa tabela de decisão, e você sempre validando o que ele está fazendo. Agora pegue tudo isso e gere scripts de teste automatizado de API usando a biblioteca Unit Test do Python junto com requests. E aí você analisa tudo aquilo e vê se está tudo certo, entendeu? Mas sempre com a sua visão de especialista em testes, porque sem ela, o que ele jogar aqui para você vai ser aquilo que você vai acabar usando e você nem sempre vai estar tendo ali um resultado que é um resultado otimizado, ok? Dica bônus, não siga adiante sem ser capaz de julgar se o resultado obtido é realmente o correto.
Porque se você seguir adiante, você vai acabar cometendo um grave erro, que é de ter um grupo de testes que não é o grupo mais apropriado, ok? Tudo isso que a gente acabou de falar aqui, sobre fundamentos, sobre conhecimento profundo em teste de software, é o que eu explico na mentoria. Então, se você quer ser um QA, um testador que realmente está preparado para evoluir tecnicamente e aprofundar os seus conhecimentos na prática, não só na teoria, né, como geralmente acontece quando você estuda para certificações, por exemplo, se você quer aprender na prática mesmo e quer aprender a utilizar as ferramentas para ajudar você a conseguir ter uma produtividade melhor no seu dia a dia, eu convido você para participar da mentoria junto comigo. Eu vou te ensinar a ser um testador melhor, vou te ensinar a se posicionar e vou ajudar você a alavancar a sua carreira. Fica atento aí às próximas turmas e o link para você saber mais sobre a mentoria está aí na descrição do vídeo. E agora é com você. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se você amou esse vídeo, comente. Eu adoro ver seus comentários. Se você vê que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que você conhece, compartilhe. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se já. E eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço. Tchau.